voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, discutimos sobre a crise hídrica. Professor Luiz, de onde veio o disparate de se pensar que dejetos joga no rio porque o rio leva? De onde vem isso? Bom, Jário, veja bem, a questão dos recursos hídricos é uma questão sempre de demanda e tem que saber se tem oferta. E é um recurso que você tem que pensar que ele tem que atender a demanda em termos quantitativos, qualitativos, no espaço, no tempo, não é isso? Então, enquanto a população, né, no Brasil, em vários locais do mundo, não era uma grande população, eventualmente o que poderia acontecer era o lançamento, por exemplo, de esgoto doméstico em um rio e, em pequena proporção, a capacidade de autodepuração do rio, né, era por si só capaz de, alguns quilômetros adiante do lançamento, entre aspas, mal se percebia da questão da qualidade deteriorada por culpa desse lançamento. Passar a acreditar que a capacidade de autodepuração do rio é uma forma de tratamento, isso é falso, porque em grande quantidade, notadamente, um corpo d'água, ele não vai ser capaz de se recuperar. Professor Apolo, me ajuda numa pergunta espinhosa que eu quero fazer para o Jânio. É preciso que as agências e as companhias que distribuem a água e gerenciam o esgoto, o saneamento básico, sejam mais técnicas e menos políticas? Olha, a técnica existe, a possibilidade de transformações também em tratamento de água e de esgoto também existe, tem recursos para isso. É necessário investir corretamente e fazer desses investimentos tornar o saneamento básico universal. A partir do momento que tiver essa visão de um saneamento básico universal, as pessoas passam a compreender também o que há de necessário para fazer no uso correto, não só da água, como também a do esgoto. Porque nós temos várias situações de cidadãos que, para não pagar uma tarifa de esgoto, que é uma água que entrou e ela está saindo, e sair de uma forma correta, ele prefere abrir um canal, talvez por falta de conhecimento, ou até mesmo por uma ignorância no sentido de não pagar tarifa, que não está prejudicando o ambiente, e prefere jogar num curso d'água. Né? Mas eu posso colocar uma questão? Certamente. Eu tenho muitos amigos na Copasa, eu tenho uma longa história no projeto Manuelzão, no primeiro governo do Aécio. A Copasa deu um importante apoio ao nosso trabalho, mesmo no segundo, né? Sim. Depois houve uma mudança de política, abandonaram o Rio das Velhas e outros rios. Mas eu vou colocar uma questão para você muito dura. Não a atual direção da Copasa. Eu estou dizendo a história da Copasa, que vem dos anos 70. A Copasa sempre jogou esgoto nos rios. Então a Copasa não pode acusar as pessoas de jogar esgoto no rio, porque a Copasa sempre jogava. Em Belo Horizonte, até 2001, o tratamento de esgoto na região metropolitana de Belo Horizonte era 0. Tem gente que fala que não, que era 1%. Mas 99% ia para os rios. É uma questão de mentalidade. No Brasil, todo lugar joga esgoto nos rios. Na bacia do São Francisco, a Codevasf gastou quase 1 bilhão, né, dizendo que ia revitalizar o rio, o Ministério da Integração. E se você tirar 1, 2 ou 3 estações de tratamento de boa qualidade, talvez Belo Horizonte, Lagoa da Prata, o resto é tudo insuficiente. Então, eu acredito que a questão do esgoto, ela tem que ser enfrentada com outra atitude, sabe? Exatamente. E a questão política, uma autocrítica generalizada da nossa civilização e a gente partir para outra. Não dá mais para manter o tratamento de esgoto em Belo Horizonte no nível que está. Por melhor que sejam as estações Onça e Arrudas, tem que fazer o tratamento terciário, tem que tirar nitrogênio e fósforo e bactérias e vírus da água, porque isso aí está comprometendo todo o esforço da Copasa e do povo mineiro até agora. Isso aí são investimentos que provavelmente no futuro isso poderá acontecer, né? Sabemos que um tratamento terciário também tem que ser um investimento muito maior para chegar num nível, né, de despejar as águas de água de esgoto nos cursos dos rios com uma contaminação praticamente nula ou até mesmo a poluição também praticamente nula.
tendo que fazer esses investimentos. A Copasa ela já vem criando aí, onde ela estiver operando esgoto, porque também a gente depende de concessões, né, assinadas pelas prefeituras, para que a Copasa possa entrar com a prestação de serviço. Né? Professor Luiz, qual que é o tamanho, vamos pensar assim, da responsabilidade de fatores que já identificamos caminhando para metade do programa? A questão climática. Né? Há um problema de questão climática. É interessante a fala do professor Apolo dizer que a água ela sempre existiu. Hoje ela migra para pontos onde talvez os russos estão felizes porque onde tinha muito gelo, agora eles vão plantar um bocado. Até que ponto que essa questão gestão, problemas climáticos e o nosso consumo, a nossa mentalidade, como o professor Apolo havia colocado, é possível de já fazer um tamanho dessas responsabilidades? Bom, vou tentar de alguma forma, Jair. Primeiro, só voltando à questão da poluição dos corpos d'água, a população brasileira, de início, ela ocupou muito mais o litoral, né? A costa brasileira. Sim. Né? Então, Rio de Janeiro, emissário submarino, final da década de 60 início da década de 70, né? do século passado. O emissário submarino, e até hoje faz isso, é uma quantidade enorme de esgoto in natura que é jogada em frente à praia de Ipanema. Então, essas cidades, né, na costa do Brasil confiaram muito na capacidade de autodepuração do mar. Né? E o Brasil priorizou, e aí são várias as razões, mas priorizou o atendimento da população em vários locais, né, do Brasil, priorizou o atendimento de água potável. Né? Então, o Brasil, em termos de atendimento de população água potável, não somos ruins, né, no cenário mundial. Somos ruins na questão do tratamento da água. Somos ruins na questão do esgotamento sanitário. E é até um erro, muitas vezes na imprensa sai, a população tal não tem esgoto. Não, esgoto, todos, né? Produzimos esgoto, o que fazer com o esgoto? Não tem o esgotamento sanitário, não tem depois o tratamento desses esgotos para o lançamento depois de um corpo d'água. Né? Aí você coloca a questão e a gestão e a questão climática. Né? Então, vamos lá. O modelo brasileiro de gestão de recursos hídricos é copiado do modelo francês. E isso chega aqui, bom, já se discutia desde, não sei, talvez desde muito tempo, mas a lei ela foi promulgada em 1997, a Lei das Águas, que hoje está no Brasil. Então já havia uma sensação de que teríamos problema. Então comparar um dos dados que a gente sempre coloca é a disponibilidade hídrica por habitante. Até outro dia se pensava só quanto de chuva, quanto de evaporação, para entender o que era a questão climática numa região. E a verdade é a questão até de... Assim, isso dava uma noção de distribuição de água. Passou-se a incorporar a população que vive na região. Então, o que se diz hoje? A disponibilidade hídrica para um habitante, dependendo da região do Nordeste, mesmo no sertão nordestino, pode ser maior do que a disponibilidade hídrica de um habitante em São Paulo. Que é a questão da oferta que se tem. Então, isso tudo tem que ser levado em conta e quando você tem... Claro que tem uma questão de menos chuvas, né, ao longo dos últimos anos, as últimas estações chuvosas. Nós temos um regime aqui na região central do Brasil que dependemos do acúmulo de água da época de chuvas para ter essa água na época da estiagem. A estiagem nossa aqui pode demorar 6 meses, 7 meses talvez. Né? Então, temos sim uma questão de menos água, né, nas últimas estações chuvosas. E agora, uma dúvida que a comunidade científica, alguns têm, outros já acreditam logo, é a questão da mudança climática, o nosso modelo, né, de industrial, sim, a emissão de gases de efeito estufa. Bom, eu como professor, né, de uma universidade, eu tenho que trabalhar com dados e estatísticas e verificar se isso é correto ou não. Quer dizer, há uma indicação que sim, mas eu ainda sou um pouco cético de afirmar com toda segurança que temos realmente um problema de câmbio climático e como está afetando a região central do Brasil. Já tivemos anos secos nessa sequência mesmo, desde que estamos medindo, né, chuvas, vazões. Então, acreditar somente a questão climática talvez não seja certo, mas o político acreditar somente a questão climática pode ser uma fuga. Né? Então, certamente, nós temos um problema de gestão. E temos que procurar entender a população... E, no fundo, para fecharmos esse bloco, sim ou não, estamos preparados para o pior? Eu acho que não. Eu acho que
nós não podemos atribuir as inundações urbanas porque choveu muito. Sim. Porque são previsíveis que Claro. vai chover mais em determinada época. Não podemos atribuir falta de água porque não choveu, porque nós sabemos que isso é cíclico. Então, essa crise hídrica, a meu ver, ela está colocando a nu a nossa mentalidade civilizatória, a nossa capacidade de gestão, a nossa visão de mundo. Por isso que eu coloquei, se a gente não tiver uma visão de que a Terra é um conjunto de ecossistemas integrados e continuarmos a usar a água como insumo, como caixa d'água, sem ver que a água depende de ecossistemas vivos, de um solo preservado, de matas. Se nós não tivermos esse carinho com a terra, a água vai fugir da gente. Ela vai para o mar ou ela vai ficar nas geleiras. Porque não é possível a água ficar num deserto. Então, essa questão mais geral é que a gente está diante dela. Eu fico apavorado de ver que os nossos governantes, e até em escala internacional, não conseguem fazer um diagnóstico correto. Eu acho que nós não estamos fazendo um diagnóstico da crise hídrica correto. Joanildo, no próximo bloco, falamos ou não de um terrorismo em função dessa política de águas. Gosto muito das 3 ecologias de Félix Guattari. A relação que você estabelece com o meio ambiente, a relação que você estabelece com os outros e com o meio de produção. Talvez seja equacionar essas 3 relações aquilo que o professor Apolo havia colocado com relação à nossa mentalidade nesse mundo. Vamos a um breve intervalo. Até daqui a pouco.